Obrigada, porque agora vai chegar um momento. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Fê. Valeu. De maior emoção, eu posso dizer, porque nós estamos nos preparando para esse momento há mais de 10 meses, não é? E foram muitas mãos que tiveram que mexer esse tacho de cobre em fogão a lenha, não é? E, enfim, chegou o momento do lançamento do livro da fase 4, que agora já é fase 5. E a gente vai convidar todos os estudantes, as estudantes que participaram desse momento, os professores também que estiverem aqui, porque a gente, nesse lançamento, vai contar para vocês um pouquinho da história desse livro, né, como é que ele surgiu e como foi a feitura desse doce, né, que foi um doce de um trabalho muito coletivo, né, mas de muitas etapas, de muitos desafios, não foi, gente? Mas, enfim, ele está concluído e hoje é o dia de vocês, é o dia de celebrar a autoria de vocês e todas as histórias que vocês trazem nessa obra, nesse livro escrito. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para os estudantes que estão presentes. Podem subir ao palco. Por favor. Dona Anita, Dona Maria das Neves, por favor, encontrem uma boa cadeira para vocês se sentarem. Os professores Lidiane, Wagner, Camila, André, está por aí? Pode escolher sua poltrona. E, do mesmo jeito que esse livro foi feito a muitas mãos, a gente decidiu contar também essa história com muitas vozes, né? Tentando trazer um pouquinho de cada um que participou desse processo. Eu vou passar a palavra para a professora Lidiane. Obrigada, Júlia. Boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Lidiane, sou professora aqui do Colégio Santa Cruz, dou aula para a educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Acho que esqueci de chamar Carol. Carol, você está aí? Carol, Zé Paulo, Ana Paula, Vicente, lembrando o nome dos colegas de ciclo. Acho que foram todos. Acho que eu quero começar dizendo que eu me sinto muito grata, muito honrada por ocupar esse espaço, onde eu tenho vivido experiências tão bonitas e significativas para mim e para a minha comunidade. Eu costumo refletir que estar na EJA tem sido assim, a minha experiência mais horizontal na educação, em termos de trocas de saberes, de conhecimento, de afeto, de cuidado, de comprometimento e de empoderamento mútuo. Eu sinto que todo o sol que eu busquei acender nos meus alunos e alunas, de alguma forma, era o sol que eu buscava acender em mim também. Então, hoje, eu acho que todos nós estamos nos sentindo ensolarados. No semestre passado, eu tive a alegria de construir junto aos estudantes, junto com essa equipe bonita que está aqui, como a Júlia falou, foi um projeto construído coletivamente, o projeto Memórias da Cozinha, que culminou na publicação desse livro, que hoje a gente celebra a versão editorial, que é o Memórias da Cozinha, Identidade e Resistência. Então, o meu papel aqui hoje é contar para vocês um pouco sobre como foi esse processo, mas é óbvio que eu não poderia fazer isso sozinha, sem a presença dos autores, das autoras, que são os nossos estudantes, sem a presença dessas pessoas que muito nos inspiram pela resiliência, pela rebeldia, pela desobediência em relação ao Estado,
que as queriam mortas e deseducadas, mas hoje, contrariando, né, essas expectativas, elas estão aqui vivas, atuantes, estão publicando livro, reivindicando para si o direito de poderem dizer a sua palavra, né, e usando a escrita como um meio para isso, né, se apoderando, né, se apropriando dessa escrita, arma de guerra trazida pelo colonizador, para não mais se sentirem subjugadas, para poderem se auto-inscreverem na história a partir da sua própria perspectiva. Quando eu cheguei aqui no Santa, há 3 anos atrás, e eu fui apresentada ao projeto da fase 4, né? Lembro da Júlia me dizer que o projeto era falar sobre a alimentação e havia uma expectativa, né, de que eu tratasse do assunto por um viés da afetividade. E aí eu confesso a vocês que eu recebi, né, essa proposta do projeto com uma certa angústia, porque eu me julgava muito conhecedora da realidade sócio-histórica e cultural dos estudantes, porque também pertenço a ela. E quando eu pensava em alimentação, a afetividade era uma exceção, né? O que era mais recorrente assim, em mim, ao pensar em alimentação, eram as memórias ligadas à falta, à escassez, ou à fome, nos termos de escrito, pela escritora Helena Silvestre, né, no livro dela, Nota sobre a Fome. Ela vai conceituar a fome como também sendo a não possibilidade de poder escolher o que se quer comer. Mas eu nunca havia trabalhado com a temática alimentação na EJA, né? Então, eu resolvi ir a campo, né, viver a experiência e observar o que os alunos trariam. Então, nesses 3 anos, eles me mostraram que, em partes, eu estava certa. Realmente, a gente tem muitos alunos que, ao falar em alimentação, vão trazer, né, essa marca da ausência, da falta. Inclusive, a gente tem alunos que se mostram muito resistentes ao projeto, porque não querem revisitar esse passado. E aí houve um semestre que eu lembro que, como eram muitos alunos que traziam esse recorte, que sim, nós resolvemos falar então da fome, né, como a fome era produzida politicamente, para que a fome pudesse deixar de ser um tabu para nós, né, porque para as pessoas que vivenciaram a experiência da fome, né, falar de fome é um tabu, né, a gente tem vergonha de falar sobre a fome. Mas é importante, né, entender a fome como uma questão política para que a gente possa, então, superar a vergonha e, assim, matar o opressor, que, às vezes, insiste em viver dentro da gente. Mas eles também me mostraram que a história não era bem assim, principalmente essa turma que está aqui. É assim, mas tem ali tem umas brechas, porque a gente encontra formas de sobreviver e resistir nas brechas, né? Então, especialmente com essa turma, com a fase 5, com as receitas que eles trouxeram, a gente aprendeu a ressignificar as memórias da ausência e da escassez. Porque com essa turma, nós aprendemos que mesmo com tão pouco, né, mesmo com aquilo que era descartado por aqueles que detinham poder sobre o todo, que era desprezado por achar que tinham menos valor, os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, os nossos ancestrais, ainda assim conseguiram construir pratos deliciosos, que não só nos nutriram, né, mas garantiu a sobrevivência de muita gente e criou, sim, memórias afetivas. Ainda conseguiram criar memórias afetivas. Daí eu queria já convidar Maria de Jesus, depois a Edna, para compartilhar uma dessas receitas que elas escreveram no livro e que materializam um pouco disso que eu estou falando para vocês. Boa noite, sou Maria de Jesus, sou do estado do Piauí. Então, a minha receita hoje do livro é de uma cabeça de boi. Essa cabeça de boi, então a minha mãe trabalhava para ganhar essa cabeça. Ai, que emoção. Então, volta muito fácil.
Verdade. Aí daí, então, era a resistência, sabe? Aí nisso, era uma sobrevivência mesmo. Ai, que triste. Aí, ai, meu Deus. Em 15. Isso, alimentava todos. E, então, muita gente achava que isso era osso. Não, ela tinha bastante carne, sim. Ficam. Aí, antes, assim, aí eu renovei essa receita, né? Porque eu acho que ela não sabia como ela fazia. Aí, isso, aí agora eu fiz ela bem. No livro vai estar bem detalhada como fazer. Isso, aí nisso eu queria dar esse livro para ela. E 4 meses ela faleceu. Mas você a imortalizou, né, nesse livro, nessa receita, nessa memória. E eu fiz muita questão que ela entrasse, né, porque houve um processo de discussão assim. Mas é uma receita fazível ainda? Quem vai, né, comprar? Onde é que vai achar uma cabeça de boi para poder fazer? Isso. Mas eu achei que era tão simbólico e significativo para a estudante, para nós, para o nosso projeto, para a nossa compreensão, que não poderia ficar de fora. E que bom que não ficou, né, Maria? Foi, era uma resistência, né? Sem dúvida. Tá, uma memória de resistência. Obrigada, gente, Maria. Desculpa, eu não... Agora a gente pode ouvir um pouco da receita da Edna também, Edna? Boa noite, meu nome é Edna. A minha receita é o sarapatel. Também é de resistência também. É os miúdos do porco que minha mãe fazia. Nós somos em 13 filhos. É uma receita muito boa. A gente acha que não dá nada por ela, mas depois que está pronta, ninguém acredita que foi feito daqueles miúdos. É uma coisa muito gostosa. Eu fiz aqui na escola, quase todo mundo comeu e adoraram. Eu amei o sarapatel da dona Edna. Obrigada, Edna. Obrigada, Maria. No projeto, nós também aprendemos a importância da memória. Né? Nós aprendemos que a gente não pode estar solto no mundo como corpos vazios, porque corpos vazios são facilmente sequestrados, cooptados por outros imaginários. E quando a gente pensa na indústria alimentícia, essa é expert, né, em criar diversas imagens e que facilmente nos sequestra porque nos oferecem produtos que são mais palatáveis, que são mais fáceis de preparar. Né? Então, nós vimos que a gente tem que estar no mundo como corpos de memórias. Né? E, para ser um corpo de memória, a gente precisa praticar essa memória, a gente precisa registrar, a gente precisa transmitir, né? Que é um pouco do que a gente fez aqui no livro. E aí nós nomeamos essas memórias, né, até uma homenagem ao Ailton Krenak, como Memórias de Fogo. E aí eu queria convidar algum estudante para trazer alguma memória de fogo que está presente no livro. Silvio, por favor. Está ali o do Wagner. Boa noite a todos. Então, o estudo desse projeto Memórias de Fogo, ele trouxe lembranças da minha vida que fazem parte da minha formação como pessoa, como ser humano. A primeira coisa que me vem à cabeça é minha mãe, na beira de um fogão a lenha, às vezes equilibrando a temperatura, colocando uma madeira ou tirando, mexendo as panelas, o carinho, a dedicação, o tempo que ela colocava naquela comida. E, ao acrescentar os ingredientes, gerava um aroma. E esse aroma trazia uma atmosfera de cuidado e dedicação que eu nunca vou esquecer na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu sei cozinhar, eu sei fazer a minha comida. Eu sei a diferença entre um miojo, um fast food, e uma comida que você prepara
Eu sei a diferença entre esperar uma comida ficar pronta, a diferença entre acrescentar um sazon e um quinor e preparar seus condimentos, a sua massala, o seu tempero baiano, colocar seu coloral, colocar o seu cominho, o seu coentro. São coisas que os nossos antepassados trouxeram para a gente e que a gente não pode perder, que a gente não pode deixar passar e nos transformarmos em comedores de pozinhos. O que eu desejo a vocês é que esse livro inspire a vocês a ter uma alimentação saudável, real e principalmente afetiva, porque comer é afeto. Boa leitura a todos. Muito obrigada, Silvio. Faz parte do projeto também recordarmos, e aí eu estou super aprendendo com os estudantes, quais são as técnicas ancestrais ligadas ao cultivo, né, ao preparo dos alimentos. Eu tenho percebido que esse tema tem crescido bastante no projeto, a gente tem se preocupado em catalogar mesmo, né, quais são essas técnicas, porque a gente acredita que elas representam, né, formas mais sustentáveis, né, de existência, formas mais sustentáveis de existência e também promove uma conexão, né, uma conexão com o cosmos, com a natureza. Dentre essas técnicas, né, os alunos trazem assim com muita propriedade, por exemplo, técnicas de armazenamento, né, dos alimentos, e que são fundantes assim, para a construção do pensamento científico. Mas, como eu falei para vocês, sobre esse assunto, eu sou uma aprendiz, estou aprendendo com os estudantes, eu acho que o Genivaldo pode explicar melhor sobre as técnicas de armazenamento, e mais para frente eu vou convidar outras alunas para falarem mais sobre isso. Boa noite, gente. Se chama Genivaldo. As minhas amigas da minha sala, não é diferente o que ela fala. É quase a mesma coisa, né? Porque ela falou como tira a cabeça de porco, seja como for, né? Então, para a gente armazenar uma carne em tempo de chuva, naquele tempo, como é que armazenava? Não tinha como. Aí você olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia. Eu não sabia, mas a minha avó, chamava Joaninha, ela sabia tudo isso aí, que ela era indígena, né? Veio da descendência. Ela disse, meu filho, tempere a carne, vocês sabem aí como é que você vai temperar. Você tempere a carne e bota nessa bacia aí. Retalhava aquela carne especial, gente. Todo tipo de carne. Era uma maravilha de você ver aquilo ali. Eu digo, mas vai dar certo isso aí, minha avó? Vai dar certo, meu filho. Faça como... Eu tinha 12 anos de idade, gente. Eu não sabia de muita coisa, não. Mas ali ela me ensinou como se deveria fazer. A gente botava de molho de um dia para o outro, por sal pegar e o tempero. Vocês, mulheres, sabem muito bem que isso aí dá certo. E quando era no outro dia, estava chovendo. Aí eu digo, e agora? Como é que a gente vamos estender essa carne? Não tinha geladeira, gente. A gente ia fazer o quê? Vai perder a carne, ou senão cozinha toda. Ela disse, não, meu filho. Você está vendo esse fogão a lenha? Eu digo, eu estou, minha avó. Nós vamos estender essa carne todinha aí neste lugar. O fogo, quando a gente acender este fogo aqui, o calor vai pegar na carne, ela vai enxugar, ela não vai perder. Nós não tínhamos geladeira, tinha que fazer isso. E deu certo, gente. Era uma coisa tremenda.
de você olhar assim e dizer, mas como? Não perdeu, não deu mau cheiro, não deu nada. Passava desse jeito, gente. 2 dias, naquele tempo, era muita chuva. Era muita chuva. Passava 2 dias, 3 dias de chuva, e nós sem saber o que fazer. Mas ela dava esse jeito. E deu tudo certo. E eu aprendi que a gente temos como. Hoje nós temos tudo, né, nas nossas mãos. Tem geladeira, bota lá, pronto, resolve. Mas antes não tinha. E eu agradeço essa oportunidade, viu? Muito obrigada, Genivaldo. E continuando ainda um pouco desse assunto ligado às técnicas, né, e os saberes ancestrais, ligado aos alimentos, existem 2 alimentos que são muito presentes assim na memória coletiva dos nossos estudantes e que marcam, né, a nossa identidade afro-indígena, que é o milho e a mandioca. Então, nós temos aqui muitos mestres e mestras, né, que sabem muito sobre o cultivo, sobre o preparo desses alimentos. E aí, dentre esses e essas mestras, eu queria convidar a Maria das Neves para nos contar um pouco, né? Eu fico sempre confusa, Maria das Neves, porque ela fez aqui no livro, ela escolheu fazer uma receita de bolo de puba. Eu sempre fico confusa, né? O que é a puba, o que é a mandioca? É a mesma coisa? Explica para a gente aí. Precisa explicar como é preparada a massa, é isso? A puba e a mandioca é a mesma coisa, não é? Como é que se... A puba, ela é trabalhosa. A minha mãe, eu ajudava a minha mãe, né? A gente colhia a mandioca e lavava a mandioca, colocava num pote e enchia de água. Aí deixava lá no sol, lá fora no sol, tampava ela direitinho. Quando o sol estava muito quente, era 3 dias para ficar pronta. Aí ela ficava bem molinha, bem macia. E aí eu juntava-se mais a minha mãe e a gente ia lavar a massa. Quer dizer, lavar a massa quer dizer o quê? Ela pegava uma peneira, aquelas peneiras que fala que cessa feijão, né? As peneiras grandes. E uma ia colocando, colocava uma bacia também, né? E a peneira em cima da bacia. E colocava água e ela ia peneirando aquela massa. Ia passando a massa, né? Para a bacia. Aí pegava um saco, ia despejando aquela massa peneirada. E eu ia colocando mais água dentro do saco. Tinha que ser 2 pessoas para lavar essa massa, preparar, né? E aí, o que ela fazia? Quando terminava todo o processamento, quando estava todo dentro daquele saco, aí ia colocando água até sair a goma, que chama polvilho, né? Porque senão ele ia ficar azeda, não dava para fazer bolo, não dava para fazer nada. E tirava toda a água, botava água bastante, né? E colocando bastante, até sair todas a goma. Quando saía tudo, aí a gente torcia, bem torcida, e depois colocava já em outro pano, tipo, outro saco para torcer aos pouquinhos, sair toda aquela, que chamava manipoeira, né? Quando saía tudo, ficava sequinha, aí estava pronto, só era peneirar a massa e fazer o bolo, que se chama bolo de massa puba. É o bolo é o meu bolo que eu fiz de massa puba aqui na escola. E é trabalhosa, mas é muito bom. Muito bom delícia. Mesmo. Espero que vocês gostem. Olha, Maria, eu acho que na teoria, eu estou quase aprendendo, na teoria. Mas acho que eu só vou aprender, como disse a Júlia recentemente, né, depois que eu viver, de repente, essa experiência. Da mandioca mesmo, né? Rala a mandioca e faz o bolo, mas não fica a mesma coisa. Ela fica bem diferente da massa puba. Entendi. Fica outro sabor diferente. Aí eu prefiro a massa puba do que ralar a mandioca para fazer o bolo. Entendi, dona Maria. Obrigada. Os alunos, eu os vendo aqui, né, contar, relembrar essas técnicas, né, me faz pensar o quanto
nos foi roubada assim, essa ideia de ter soberania alimentar, né? O quanto nós estamos muito refém, assim, de fato, das indústrias alimentícias, né? E para ter alguma esperança, eu acho que fazer esse trabalho, né? Resgatar esses saberes, registrar, é uma forma de aliás, é uma forma ainda de termos esperança de, quem sabe, né, voltarmos a plantar a nossa própria comida e a nos voltar a envolver com a terra, com o planeta. Bem, continuando aqui, na EJA, a gente trabalha com as múltiplas linguagens, né? E a oralidade não poderia ficar de fora, né? A oralidade tem um papel muito especial aqui no nosso livro. Os estudantes, nas aulas de música, com o professor Vicente, eles gravaram alguns áudios baseados na escrita do relato de memória. Daí eu queria convidar vocês para nós ouvirmos um desses áudios. Boa noite, eu me chamo Lúcia Medrado, sou da fase 4. Eu aprendi a fazer a paçoca da banana da terra com a minha mãe. E nessa época era 17 filhos. E todos eles gostavam de comer essa paçoca. E é uma paçoca muito gostosa, alimentava todos nós e a gente ficava muito satisfeito por ela fazer essa paçoca, fazia pela manhã e às vezes fazia pela tarde também. Mas era uma coisa muito boa, muito gostosa mesmo. Eu aprendi com ela e até hoje eu faço e eu adoro. E quem é a dona dessa voz aqui, dentre nós? Ah, dona Lúcia. Quer acrescentar mais alguma coisa, dona Lúcia? Fica à vontade. Boa noite para todos, professores, professoras, diretores e todos os convidados que aqui estão. Muito boa noite e muito obrigada por estar aqui. Eu me chamo Lúcia. O que eu quero dizer é que eu sou muito grata, muito feliz, porque hoje eu estou aqui no Santa Cruz. É um colégio que eu amo muito, eu adoro todos os professores e professoras, a todos os meus colegas. E eu sou feliz por tudo que eu tenho aprendido aqui, porque antes eu não sabia de nada, e hoje eu sei que eu aprendi muita coisa, junto com todos aqui, graças a Deus. E hoje o que eu venho dizer é a respeito da paçoca, da banana da terra, que é uma coisa muito boa, talvez vocês conheçam, talvez não. E eu aprendi com minha mãe. E nós éramos em 17 irmãos, e ela fazia essa paçoca. Ela fazia, porque antigamente era muito difícil. E como eu fui criada na roça, e nós tínhamos muita plantação, então ela optava para isso, né? Muitas vezes a padaria era longe, não tinha pão, não tinha nada para a gente se alimentar. Então, a gente se alimentava da mandioca, da banana, de tudo que vinha da roça, da nossa plantação. E aí nós todos fomos criados, graças a Deus, né? Criou esses 17 filhos. E de manhã, sempre, quando a gente acordava, que a gente, na roça, levanta cedo, acorda cedo, né? Eu sou de Ilhéus, da Bahia, e aí ela fazia essa paçoca muito gostosa, com muito prazer, para todos os filhos, pela manhã, e às vezes pela tarde também, como tinha muita banana da terra, não faltava de jeito nenhum, então ela fazia essa paçoca. E a gente gostava muito, certo? A gente ficava muito satisfeito. E aí eu aprendi com ela, e eu fiz aqui para o colégio. Eu acho que todo mundo, quem comeu, gostou, né? Eu espero fazer novamente para todos comer. Eba! Independente.
Eu vou querer, dona Lúcia. Independente de festa ou não, eu quero fazer para trazer, para quem não comeu, provar, porque é muito gostoso. É muito bom. Viu? É uma coisa muito forte, é coisa mesmo para a gente se deliciar, certo? E o preparo é muito fácil. Posso dizer o preparo ou não? Não? Eu acho que é melhor eles comprarem um livro, dona Lúcia, você não acha? É. Ficar sabendo, vão comprar o Ele não vai comprar o livro. Tem que falar? Não. Ah, sim. Ah, tá. Ah, então tá bom. Não, então eu não posso entregar o segredo. Ah. Tá? Boa. Muito obrigada e uma boa noite. Muito obrigada, dona Lúcia. E, por fim, né, uma das etapas do projeto, também muito bonitas, foi resgatar os saberes ancestrais que os alunos têm sobre as plantas. E aí eu vou convidar a Andréia para contar um pouquinho para a gente sobre como foi essa etapa, com a ajuda dos colegas. A gente fica aqui no apoio, auxiliando, né? Andréia. Boa noite, meu nome é Andréia. Então, eu vou falar dos temperos, né? Os temperos que estão nas receitas. Eu e minha turminha aqui, que é a professora Camila maravilhosa que está ali, a gente foi até a USP, né, conhecer o herbário e aprender como é que faz as essicatas. Aí, quando a gente voltamos para Santa Cruz, a gente foi até a horta, que aqui tem uma horta maravilhosa, colhemos nossos temperos e colamos, né, secamos, e estão no livro, né, estão no livro de receitas, as folhinhas que a gente colheu da horta do Santa Cruz. É isso? Só isso, tá bom? É. A professora Camila gosta de falar que as essicatas são essicatas afetivas, né, Camila? Rompendo um pouco, né, com o estudo tradicional das essicatas, que fica muito num âmbito científico, acadêmico. Então, a nossa essicata aqui ela está um pouco diferente, né? Então, ela tem elementos das memórias dos alunos e eles também reverenciaram a ancestralidade, né? Então, tem a presença das mães, dos pais, avós nas fotos. Eu acho que estamos chegando ao fim. Acho que contamos aí brevemente um pouco do processo. Eu esqueci de pedir para os alunos se apresentarem, então eu acho que eu vou encerrar pedindo para eles dizerem o nome, dar boa noite, agradecer. Pode ser? Podemos fazer assim? E depois o livro está à venda, logo em seguida, né, Júlia? É isso? Tá, vai ter a apresentação da banda. E comprem, né, o livro dos estudantes, prestigiem aqui o nosso trabalho. Tá, vai ser um dinheiro muito bem-vindo para dar continuidade também a outros projetos da escola. Além de vocês conhecerem, né, entrarem mais de perto com esses saberes que foram apresentados aqui. Isso. E fazer as receitas, né, claro. Muito obrigada. Lide. Eu queria assim reforçar essa ideia de que os livros vão estar disponíveis ali no saguão. A nossa ideia é que eles corram o mundo mesmo, né? Que essas receitas, esses saberes se amplifiquem por aí, porque eles estão nos dando garantia de futuro, né? E a verba que será arrecadada com a compra do livro é uma contribuição que volta para os cursos noturnos, né? Então, é uma venda nessa colaboração de continuidade das nossas atividades, tá bom? Queria agradecer. E a gente vai adorar também ver os alunos ali, né, assumindo esse lugar de escritores, vendendo seus livros e autografando. Então, não perca a oportunidade de ter o livro autografado por eles e por elas. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, fase 4. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, professores.